Olá você, seja muito bem-vindo, amado ouvinte. Hoje eu vou comentar um vídeo muito importante sobre ataque cardíaco e também sobre uma doença em um outro órgão do nosso corpo. Eu vou comentar essa notícia: doenças cardíacas, os fatores de riscos menos conhecidos e como reduzi-los. É interessante que, se você pensar, nós conhecemos o fator de risco colesterol, o colesterol alto, o tabagismo, o excesso de peso. Todos esses são fatores de risco cardíacos que nós já conhecemos, mas a matéria vai mencionar outras condições associadas à inflamação crônica que também pode aumentar esse risco. Então, ou seja, se você quer saber se você está no grupo de risco de uma doença cardíaca, como um ataque cardíaco, um infarto, ou até um outro órgão muito importante do nosso corpo, que a matéria do G1 vai mencionar. Então fica comigo que eu vou comentar essa matéria junto com você. Eu sou Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Veja só o que diz essa matéria aqui, que interessante. Que a maioria das pessoas já sabe os fatores de riscos para doenças cardíacas, como pressão alta, tabagismo, colesterol alto e excesso de peso. Ou seja, isso aqui a gente já sabe. No entanto, muitas pessoas que sofrem um ataque cardíaco não apresentam nenhum desses fatores de risco. Olha que interessante. Pessoas que sofreram ataque cardíaco não sofriam, não usavam cigarro, não tinham colesterol alto, não tinham excesso de peso e ainda assim sofriam um ataque cardíaco. Por quê? Veja o que uma pesquisa revelou. Pesquisas revelam que condições como gota, psoríase, doenças inflamatórias intestinal, artrite reumatoide também são fatores de risco para doenças cardíacas. Olha só que interessante. Agora, veja bem isso que diz aqui, ó. O que esses pacientes têm em comum? O que é que o paciente de gota, psoríase, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide tem em comum? É a inflamação crônica. Olha só que interessante. Por isso, alguns pesquisadores passaram a repaginar a doença cardiovascular como uma doença inflamatória crônica das artérias. Então, é importante conhecer esse processo inflamatório. E é importante para você entender por que esse processo inflamatório e como que ele acontece, para entender o que é que a notícia vai dizer. Ele fala aqui que a aterosclerose ocorre quando as placas de gordura são desenvolvidas nas paredes das nossas artérias, tornando-as rígidas. Aí é que o negócio começa. Quando isso acontece nas artérias que fornecem sangue oxigenado para o coração, presta bem atenção aqui no sangue oxigenado ao coração, chamamos de doença arterial crônica. Por que eu chamei atenção ao sangue oxigenado no coração? Eu não sei se você sabe, talvez você já saiba, o coração recebe o sangue oxigenado, ou seja, que vem dos pulmões já com oxigênio, e também recebe um outro tipo de sangue, é o que vem do corpo já com os detritos, as coisas que vai entrar no pulmão para ser limpo e oxigenado. Então, as artérias trazem este sangue que veio do pulmão oxigenado. Então, por que isso é importante? Olha só o que ele fala no outro parágrafo. Ela pode causar ataques cardíacos, ou seja, a doença arterial coronária, nos quais a quantidade insuficiente de sangue é fornecida ao coração, e derrames isquêmicos, presta bem atenção nisso, nos quais a quantidade insuficiente do sangue chega ao cérebro. Olha só que interessante.
quando tem uma doença arterial coronariana, pode ser que esse sangue oxigenado não chegue ao coração, causando assim ataques cardíacos. E pode ser também que chegue uma quantidade insuficiente de sangue no cérebro, causando um derrame isquêmico. Então, ou seja, a inflamação crônica também pode causar um derrame no cérebro. Veja só que importante a gente saber disso. Agora, olha só o que diz aqui, ó. Para entender por que a aterosclerose é uma condição inflamatória, devemos considerar como esse processo começa. Aqui fala uma coisa importante, é onde o caldo começa a entornar. Então eu vou considerar com vocês aqui como que isso começa. Aqui diz assim que acredita-se que o primeiro estágio do desenvolvimento da aterosclerose seja algum tipo de lesão no endotélio. O que é o endotélio? O endotélio é a única camada de célula que reveste as artérias. Então, essa camada que reveste as artérias é o endotélio. Então, tudo começa quando há uma lesão, um problema, um machucado nessa camada das artérias. E quem é que é o causador inicial? A gente já conhece, o LDL. Isso pode ser causado por altos níveis de colesterol, chamado LDL, que às vezes chamamos de colesterol ruim. Mas tem um outro vilão conhecido aqui, ó, cigarros. As toxinas do cigarro também podem irritar o revestimento das artérias, causando a lesão inicial. Então o cigarro também é um vilão por isso. Agora, olha só que outra condição acontece quando tem essa lesão. Quando as células do endotélio são lesadas, elas liberam mensagens químicas que atraem os glóbulos brancos, um importante componente do sistema imunológico para o local. Então, ou seja, teve uma lesão lá no endotélio, na artéria, nas paredes da artéria, vem uma mensagem para os glóbulos brancos. Agora, por que isso é importante? O que esses glóbulos brancos fazem quando entram nessa parede da artéria? Olha só, esses glóbulos brancos entram na parede da artéria e causam inflamação nela. Então aqui que o problema começa também. Então, como uma medida protetiva para tratar aquela lesão, os glóbulos brancos vai nessa parede da artéria e causa uma inflamação. E aqui também comenta um outro detalhe importante, que é uma dica para a gente saber se já tem essa inflamação. Porque os glóbulos brancos também consomem o colesterol nas paredes delas. Aí o que acontece? Levando à formação de uma estria de gordura. Esse é um dos primeiros sinais visíveis da aterosclerose. Então, se tem essas estrias de gordura, é um sinal visível da aterosclerose. Agora, veja que interessante quando que começa isso. Esse que é interessante, esses dois próximos parágrafos aqui, ó. Estrias de gordura começam a se formar em uma idade jovem. Quando chegamos aos 20 anos, a maioria de nós tem alguma evidência de estrias gordurosas nas nossas artérias. Olha só, começa na idade jovem. Quando a gente já tem 20 anos, já tem esses sinais, já tem essas evidências de estrias gordurosas. Agora, olha só o que fala aqui sobre esse processo. Esse processo de dano às glândulas endoteliais, infiltração dos glóbulos brancos, a infiltração crônica pode continuar silenciosamente ao longo dos anos, eventualmente levando ao acúmulo de placas nas artérias. Silenciosamente, olha só. Então esse processo pode continuar silenciosamente ao longo dos anos. Então veja bem que perigo. Talvez você pode estar já desenvolvendo essa doença crônica
e não sabe, não tem sintomas. Ela pode estar sendo desenvolvida silenciosamente ao longo dos anos. Então, ou seja, a coisa começa silenciosa ao longo dos anos. E isso irrita o coração e o cérebro, que pode levar a ataques cardíacos e derrames. Veja como que é importante. Por isso, eu quero citar para você aqui, chamar a atenção nesse ponto da inflamação silenciosa, porque é algo que você não vê, é algo que nós não vemos. Então, aqui vai trazer para a gente, nessa parte, como que acontece um ataque cardíaco. Olha, um ataque cardíaco ocorre quando uma placa da artéria que irriga o coração se torna instável. Aquela placa que está cheia de gordura, então ela se torna instável. Então, isso pode levar à ruptura ou estouro da placa. A placa estoura e esse estouro leva à formação de um coágulo na artéria. E esse coágulo a uma interrupção do fornecimento do sangue ao músculo cardíaco. Lembra que a artéria leva o sangue oxigenado? Então para de levar o sangue oxigenado do músculo cardíaco e isso leva a um ataque cardíaco. Então é isso que acontece. Por isso que é importante você estar atento a essas inflamações silenciosas que podem estar acontecendo. Agora, por que isso tudo é importante a gente saber? Para a gente ficar atento no que a gente deve fazer para prevenir, para não ter uma inflamação no nosso corpo. E aqui na matéria dá a dica. Eu saltei aqui algumas páginas. Se você quiser saber todo o conteúdo da matéria, eu vou deixar o link dessa matéria no G1, embora está aqui em cima, mas para você clicar e ler todo o artigo se você quiser. Ou então ver o vídeo novamente, tá? Mas a dica aqui que é importante, que eu quero que você preste muita atenção, que aqui é o pulo do gato, é o que você deve fazer. Mudanças no estilo de vida. Olha que interessante. Felizmente, é possível reduzir a inflamação em nosso corpo sem recorrer às medicações, a medicamentos. Então, o que isso quer dizer? Você já pode começar a fazer ações para evitar inflamações sem precisar ir no médico, sem precisar tomar remédio, sem precisar ir na farmácia. Você pode fazer isso sem recorrer à medicação. E aqui mostra como que a gente pode fazer isso. Podemos pensar em tudo o que fazemos em nossas vidas como pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Então preste atenção aqui na estratégia que eles vão dar. Então, ou seja, pró-inflamatório. O que é isso? São coisas, ações ou alimentos que inflamam o nosso corpo, que vai fazer com que o nosso corpo fique inflamado e vai ter uma inflamação crônica e pode ter o risco de infarto e de derrame. Anti-inflamatório a gente já conhece, né? São aqueles que evitam inflamações ou que então tratam as inflamações. Então a ideia aqui é evitar esse primeiro, né, pró-inflamatório, e providenciar esse segundo, que é o anti-inflamatório. Então a matéria, ela mostra para nós quem que é quem aqui. E já começa a falar de um primeiro vilão conhecido, fumar. Fumar é pró-inflamatório, pois as toxinas do cigarro irritam o corpo. Então, olha, se você fuma, abre o olho, já pode providenciar e parar com o fumo. Até inclusive, né, pessoas que estão em sua volta podem ser influenciadas também, porque a fumaça do cigarro causa tanto mal quanto o próprio cigarro. Então, quem está em volta, que fuma junto com você por causa do cigarro, também corre o risco de ter inflamações. Outro problema aqui, ó, níveis elevados de colesterol no sangue. Isso também a gente já conhecia, mas olha só o que ele fala. Uma dieta rica em alimentos ultraprocessados também podem levar a inflamação crônica em nossas artérias. Alimentos ultraprocessados. Então o que é isso aqui? É salsicha, salame, salaminho defumado, mortandela, hambúrgueres e coisas assim que são alimentos ultraprocessados. Esses são pró-inflamatórios, ou seja, isso inflama o seu corpo e pode trazer dano às artérias, que pode trazer dano ao seu coração e ao seu cérebro. Então esses aí tem que ser evitados.
Mas, como vem dizendo aqui, por um outro lado, acredita-se que uma dieta rica em verduras, frutas, vegetais, grãos integrais, peixes oleosos, sejam anti-inflamatórios. O que isso quer dizer? Você tem que dar atenção para essa dieta com frutas, vegetais, grãos integrais e peixes oleosos. Isso daí é anti-inflamatório, pode ajudar você a evitar a inflamação e tratar inflamações que já tenham ocorrido. Outra coisa boa aqui, exercício. O exercício também pode reduzir os níveis de inflamação no corpo. Então faça exercício. Sabe um exercício que é muito bom? A caminhada. A caminhada é muito bom. Então você pode fazer e pode reduzir os níveis de inflamação. Mas qualquer outro exercício também é bom. O outro aqui, vilão, obesidade. É claro que a gente não tem preconceito nenhum com quem está com alguns quilinhos a mais, ou tem obesidade. Não é esse o caso aqui. O caso é que, veja, particularmente o excesso de peso ao redor da cintura parece causar inflamação crônica. Então, perder peso ao redor da barriga ajudará a reduzir a inflamação. Então, olha só que importante. Então, se você está aí com um quilinho a mais, considere perder peso ao redor da gordura, porque isso vai ajudar a reduzir a inflamação. Outro vilão aqui, estresse. Tem muita gente que anda estressadinha aí, não é verdade? Então, o estresse também pode induzir a uma resposta inflamatória crônica de grau baixo no corpo. É importante tentar administrar os níveis de estresse. Então, se você anda estressado aí, é importante tentar administrar os níveis de estresse, porque isso também induz a uma inflamação crônica. Outra coisa já conhecida, também é vital manter a pressão sanguínea, colesterol, o índice de massa corporal saudáveis, marcadores tradicionais do risco de doenças cardíacas. Então também cuida do feijão com arroz, mantenha a pressão sanguínea saudável, colesterol saudável, índice de massa corporal saudável. Se você fizer assim, ao escolher opções anti-inflamatórias e levar um estilo de vida saudável, todos podemos reduzir as chances de desenvolver doenças cardíacas e melhorar a nossa qualidade de vida. Eu sou Bruno Souza, espero que você tenha gostado desse conteúdo, desejo tudo de bom para você e espero você no próximo vídeo. Até lá!